Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Clive Dias e hoje eu vou falar sobre o Windows CE, que é o Compact Edition, versão 6.0, que está instalado nesse notebookzinho aqui, ó, pequenininho, que ele roda um processador ARM. Ele é bem portátil, é uma máquina pequena de 2006. Vamos falar sobre isso logo depois da vinheta. Oi pessoal, se você não é inscrito no canal, eu peço que você clique no botão inscreva-se, clique no sininho de notificações para receber as notificações a cada novos vídeos e clique no botão like. Assim o YouTube vai entender que ele deve recomendar esse vídeo para mais pessoas. E isso ajuda o canal a crescer também e faz com que eu traga mais conteúdo para vocês, tanto de tecnologias antigas como tecnologias novas. Eu vou falar com vocês hoje sobre o Windows CE, que é o Windows Compact Edition, da versão 6.0. É um Windows muito parecido com um desktop que a Microsoft lançou no final dos anos 90, por volta de 98, onde você podia trazer as experiências do desktop para o sistema mobile. Naquela época, ela lançou um Windows que rodava em Pocket PCs, a HP, a Compaq, a LG, a Samsung, e lançaram hardwares e mais um monte de outros fabricantes que rodava um processador ARM, que era um processador mobile, para rodar essa versão do Windows. Essa versão do Windows não roda em processadores x86, que são os processadores que rodam o Windows que a gente conhece hoje. Isso aqui é um processador mobile, é um processadorzinho de celular. Ele está instalado nesse notebookzinho aqui, ó, que é o notebook que eu vou mostrar na apresentação do vídeo. O Windows CE é o antecessor do Windows Phone. O Windows Phone, que é o que muita gente conheceu de 2012 para cá, foi o Windows que a Microsoft lançou para concorrer com o Android, para concorrer com o iOS da Apple, né? E ela achava que a gente tinha experiência desktop, podia também levar essa experiência para os mobiles. Mas imagina você ter um menu iniciar, como vocês vão ver no vídeo, do Windows 98, 95, 2000, XP, daquela época num mobile, um Windows com letras muito pequenas, menus muito próximos do PC, e isso fez com que as pessoas se afastassem um pouco. E essa dificuldade de trazer o Windows dos dispositivos também afastou desenvolvedores para desenvolver aplicativos para o Windows, né? Mobile. Porque quem dita a regra do mercado são os usuários e os desenvolvedores. Quando a Microsoft suspendeu o Windows Phone, o Windows CE, desculpa, e depois ela lançou o Windows Phone daqui a alguns anos, ela investiu para que isso pegasse no mercado, mas mesmo assim o mercado não adotou. Se você comparar o Windows Phone com o Windows CE, você vai ver que eles são um pouco diferentes. O Windows CE, que é o que nós vamos falar agora, foi bastante emplacado em GPS, foi emplacado em leitores de código de barra, em dispositivos pequenos que queriam rodar softwares desenvolvidos para Windows Mobile, que aí você podia usar o próprio Visual Studio da Microsoft, então você tinha ferramentas para desenvolver aplicativos para o Windows Mobile, mas que não precisasse de utilizar aqueles menus do próprio Windows. Então você vai ver muito GPS no mercado daquela época que roda o Windows CE, rádios de carro e leitores, que ele carrega os seus aplicativos sob, né, o Windows, sob o kernel do Windows Mobile, mas por trás roda o Windows. Porque era muito mais fácil você desenvolver aplicativos para o Windows Mobile do que para algumas outras plataformas. E nem tinha muita concorrência naquela época do mercado. Então nós vamos ver agora no vídeo que eu vou apresentar para vocês o Windows Mobile, desculpa, mais uma vez, o Windows CE rodando sobre este notebookzinho de 2006. Bora pro vídeo, pessoal. Olha que bacaninha esse mini notebook, uma máquina de 2006, por volta dessa época. É um computadorzinho com teclado americano, inglês Estados Unidos, um touchpad, os botões da esquerda e o botão da direita do touchpad, uma telinha de 7 polegadas, olha que pequenininho. Se você olhar aqui, ó, do lado ele tem entrada para cartão SD, saída de fone de ouvido, entrada de microfone. Atrás ele tem uma conexão de internet, cabo de rede, conexão para energia elétrica e uma USB. E virando mais um pouquinho,
ele tem mais duas USBs desse lado. É uma máquina bem compacta, bem pequenininha, e ela roda o Windows CE. O Windows CE é um Windows que foi desenvolvido pela Microsoft no final dos anos 90, que é para rodar em dispositivos móveis. Ela lançou alguns Pockets PCs com... Na verdade ela não lançou, né? Foi lançado no mercado alguns Pockets PC com esse Windows. E o Windows CE roda em processadores móveis daquele padrão ARM. Esse aqui é um computadorzinho que ele tem 256 MB de espaço. É uma tela de 7 polegadas, Windows CE e um processador de 300 MHz. Olha que pequenininho, né? Se colocar aqui por base, ó, olha o tamanho da minha mão. Olha o tamanho de um mouse normal, né? Ele é bem pequenininho. Se você comparar até com os notebooks menores, eles são até maiores do que esse, para ser bem sincero. Agora eu vou mostrar ele funcionando. Eu vou ligar e vou mostrar todos os recursos dele passo a passo. É uma maquininha muito bacaninha pra gente brincar, né? Porque hoje não tem mais o que fazer com uma máquina dessa. Mas é um computador que dá pra ficar em exposição. Um computador para as pessoas olharem, conhecerem as tecnologias mais antigas. Então vamos lá. Eu vou mostrar como que funciona ele, quais os recursos ele tem. Para essa demonstração, eu vou usar um mouse conectado na porta USB, porque eu acho que é muito mais fácil do que mexer usando o touchpad. Então vamos ligar ele. A mensagem de que ele está carregando o Windows. O logo do Windows CE. É um Windows leve, mas para esse tipo de hardware ele é um Windows mais ou menos, né? Porque não é um Windows com muitos recursos, mas também é um hardware simples. Uma barra de carregar bem parecida com a do Windows XP Professional. E o Windows iniciado. Olha que coisinha, né? Você não vai encontrar muitos recursos hoje do Windows CE na internet, porque é um Windows que já caiu em desuso há um tempo. Então você não vai encontrar nem muitos aplicativos. Se você olhar aqui, ó, ele tem um widgets aqui para você poder, com alguns recursos que ele já traz. Aqui tem a previsão do tempo, que não está conectado à internet, né? Um calendáriozinho, um botão de configurações e um botão de Wi-Fi. Se olhar bem de perto aqui, ó, temos o menu iniciar e alguns programas que vieram já com ele. Então, por exemplo, ó, clicando no iniciar, programas, olha que pequenininho. É uma maquininha assim com poucos recursos. Vem com o Office aqui instalado, alguns recursos de Office, né? Games. Então vamos olhar um por um, ó. Fechar aqui o iniciar. Então no desktop, esses são os programas que já vêm com ele, né? São os programas que já vêm de fábrica. Então tem aqui, ó, My Computer. Então você consegue explorar as configurações de dentro dele, é igual o meu computador mesmo que vem do Windows. Você tem aqui, ó, Applications, Documents and Settings, Flash Disk, que é um espaço interno mesmo para você usar, o My Documents, Network, Program Files, pasta de temporários, Windows, um Control Panel, que é o painel de controle. De novo no desktop você tem aqui, ó, o Bin, né, que é a lixeira, né, o Recycle Bin, Games, Office, calculadora, Desktop Gadgets, Microsoft Excel, o Windows Messenger. Quem é da época do Windows Messenger vai lembrar muito bem, que depois ele se transformou no MSN, o Media Player, Mailbox para você poder ler e-mails, Internet Explorer, olha só, gente, Internet Explorer. Esse é um aplicativo de desktop que não abre, né, mas já veio com ele assim. O Microsoft WordPad, a pastinha de My Documents, um Photo Viewer para visualizar fotos, um Core Player, um Recorder, o Skype, né, que está caindo em desuso. O Wi-Fi Power é um software para você poder ligar o Wi-Fi dele. Eu já vou mostrar como funciona. O WinRAR
e o YouTube, que é um software para você ver o YouTube. Por ele você consegue navegar em alguns vídeos do YouTube, né? Aqui embaixo nós temos conexão de rede, configurações de áudio, status da bateria, data e hora, carregar o desktop, que você vai minimizar tudo, e se você quer, que tipo de input, né, que tipo de entrada que você tem. Você pode ter um keyboard virtual ou o input, que é o teclado mesmo do próprio mini notebook. Então temos aqui, tá vendo? Ao iniciar, aqui do lado nós temos um alto-falante, um outro alto-falante, ele tem um somzinho estéreo. Aqui está mostrando que é o Windows CE 6.0. Então vamos começar a mostrar um recurso por vez. Então aqui tem os games que vem com o próprio Windows, né? O FreeCell, então o famoso jogo de cartas. O mais famoso jogo de cartas ainda, que é o Solitaire, que é o Paciência, o conhecido, o mais famoso Paciência que vem com Windows. Olha os sonzinhos. Você percebe que aqui em cima ele tem uma barra azul e um pouco do tema do Windows XP. Ele tem uma mistura do Windows XP com um tema e uma mistura do Windows clássico. Se você olhar aqui, ó, o iniciar é o logo do Windows bem com cara do Windows XP mesmo daquela época. Mas o Start em cinza já seria o Windows clássico, que o Windows XP você poderia tirar aqueles temas, né? E esse outro joguinho aqui que eu não conheço, mas eu já vi algumas versões de Windows, também tá até em japonês aqui, ó. É um joguinho que você tem que colocar bolinhas de cores iguais e ele vai sendo eliminado. Você vê aqui embaixo que ela também tem uma barra, ó, com todos os programas que você vai abrindo e vai aparecendo aqui na barra aqui embaixo. Aqui nós temos o Office, então você tem alguns aplicativos do Office que você consegue usar. Um leitor de PDF. Você vê que o menu é bem simples dele. Um Microsoft Excel. O Excelzinho bem basiquinho mesmo da época, né, para você poder usar. Não é um Excel cheio de recursos, porque esse aqui é um Excel mobile. Todos esses programas que rodam nesse sistema aqui, o Windows CE, que é o Compact Edition, que é o Windows, que são programas para mobile. O Microsoft WordPad, um Wordzinho bem básico para a gente poder ler um documento ou digitar algum documento. O PlanMaker, que é um programa de planilha, né? Muito parecido com o Excel. Acho que não abriu, hein? Agora tá abrindo. Ainda apareceu aqui o programa, né? Pedindo para registrar. Eu não vou registrar. Vamos fechar aqui no X. Aí ele abriu. É um concorrentezinho do Excel, né? Bem pequenininho. Aí tem os menuzinhos aqui embaixo. Ó, esse aqui já é mais um menuzinho mais completinho. O Presentation, que é um concorrente do PowerPoint. Vamos abrir aqui. Tem alguns programas que são meio pesadinhos. Tá vendo? Igualzinho o PowerPoint. Bacaninha, né? Então vamos sair aqui. O TextMaker, que seria um editorzinho de texto igual o Word. Pesadinho, hein? Agora abriu. Olha que bacaninha, gente, ó. E esse daqui é um Wordzinho mais completo do que aquele WordPad que estava usando lá. Eu vou fazer uma apresentação mais geral, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, né? Calculator, a calculadorzinha. A calculadorzinha com layout um pouco mais trabalhado, não é uma calculadora igual a do Windows simplesinha, né? O Desktop Gadgets, que são as configurações que você pode mexer aqui do lado. Então tem o relógio, tem informações de Wi-Fi, o logo do sistema, que é esse logo aqui em cima, o calendário e a previsão do tempo. Muito bacaninha. E esse aqui não funciona, não sei que programa seria isso. O Internet Explorer, o tão famoso Internet Explorer na época. Ele não vai carregar, a página não pode ser exibida porque eu não conectei no Wi-Fi.
Nem vale muito a pena conectar no Wi-Fi, porque como o Internet Explorer está aqui a versão 5, é uma versão muitíssimo antiga, muitos sites não carregam por questões de segurança. Porque os certificados digitais de segurança, eles não são mais carregados, são muito antigos, já expiraram. Então, por questão de segurança, muitos sites não abrem. O Google funciona, mas o meu Wi-Fi não está conectado nesse momento com esse computadorzinho. Mailbox, que é um leitor de e-mail, então você vai poder fazer as configurações de POP. Alguns padrões hoje de e-mail não conseguem mais ser utilizado nesse programa de e-mail, por ele ser um programa de e-mail muito antigo. E alguns padrões de autenticação não funcionam mais, como aqui está configuração de POP, SMTP. Os e-mails da Microsoft e do Gmail não funcionarão mais nesse tipo de dispositivo. Mas é bacaninha você poder, pelo menos, conhecer um pouco, né, de uma tecnologia antiga. O Media Player, o tão famoso Media Player, essa aqui é a versão 9, para você poder rodar vídeos, rodar músicas. Tá vendo que ele traz um layoutzinho aqui muito parecido com o do Windows XP. Em alguns momentos ele tem a barra parecida com o do XP e outros clássico e outras com o Windows clássico, né? O XP do modo clássico. Muito bacaninha. O Messenger, o tão famoso MSN, né? Que nessa época ainda se chamava Windows Messenger. Pena que é uma plataforma que não funciona mais, mas você tem aqui, ó, as configurações onde que você pode fazer um sign-in. Então ele pergunta em qual endpoint que você quer, um Net Messaging Service ou SIP Communication Service, que o SIP era que você podia usar chamadas de voz. Naquela época você conectava em serviços diferentes. Aí você fecha, aí ele dá o aviso igual o Windows, né? Dava na época, que esse programa continuará, apesar de você ter pedido para fechar, ele continuará rodando aqui embaixo na barra de tarefas. Ó. Ele está rodando aqui com o programa ainda aberto. Então, na verdade, ele minimizou. O Microsoft Excel. O Excel que eu já tinha mostrado para vocês. O Microsoft WordPad que eu já tinha mostrado. O My Documents, que é os meus documentos. Tá? Photo Viewer, que é um programinha de fotos, né? Um visualizador de fotos que vem com esse Windows na versão mobile. Olha lá, os sonzinhos dele. E ele está carregando as imagens que tem dentro mesmo do sistema, as imagens do próprio Windows. Um player, para você poder rodar alguns vídeos com alguns codecs mais avançados, né? Aqui ele está falando, eu posso rodar vídeos de YouTube ou posso abrir arquivos. E você pode olhar aqui embaixo, ó, que a barra dele é muito parecida com a do Media Player no Windows XP. O Recorder, que é um gravadorzinho, então você pode usar um gravadorzinho, muito bacana, né? Muito pequenininho. O Skype, o tão famoso Skype, que essa versão eu tentei conectar ali na internet, mas por ser uma versão muito antiga não funciona mais. Entra naquele mesmo sistema do certificado digital, que é um certificado digital já antigo, né? Então, algumas plataformas não funcionam mais por questões de segurança mesmo. Vamos fechar aqui. O Skype demora um pouquinho para fechar, porque ele vai aparecer uma barra de conexão aqui do lado. Enquanto não aparecer agora, ele fechou. Wi-Fi Power. Wi-Fi Power, você consegue ativar ou desativar o Wi-Fi. É muito interessante, porque essa conexão que tem aqui embaixo, ó, tá mostrando aqui do lado do MSN, é a conexão do cabo de rede. Se você clicar, ó, vai aparecer, ó, o IPv4 e IPv6, as informações dele da rede onde que você pode conectar, né? E no Wi-Fi Power você consegue habilitar o Wi-Fi, ó. A hora que dá um turn on, ele vai habilitar o sistema de Wi-Fi e já vai aparecer aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó, redes de Wi-Fi. Então, para você poder clicar, aí aparece aqui, ó, Wireless Information. Então, você vai poder adicionar redes que ele foi encontrando aqui na rede de Wi-Fi. Entendeu? Muito bacaninha, né? Aí você pode conectar normalmente numa rede Wi-Fi 2.4. Naquela época não existia 5.0. O WinRAR, para você descompactar arquivos, compactar arquivos. Já vem junto com ele o tão famoso WinRAR.
E um softwarezinho de YouTube para você ver vídeos, que é aquele que eu já mostrei, né, sobre a questão da plataforma de vídeo, desse Core. Vamos fechar aqui, ó. Que seria esse Core Player, mas já tem um atalho para você poder rodar vídeos, né? É muito bacaninha, é um sisteminha assim muito antigo, né? Você não acha mais tanto aplicativo para ele, né? Não é uma máquina assim muito mais moderna. Aqui no iniciar, ó, nós temos aqui no Settings, painel de controle. Olha o painelzinho de controle do Windows CE. Para você usar devices Bluetooth, os certificados, ajustar data e hora, o dialing, que é para você usar discagem para poder conectar a internet, o display, que é para você ajustar o display, então você consegue trocar papel de parede, mudar algumas aparências das cores, o backlight você consegue mexer em quantos minutos sem estar inoperante, que ele vai economizar a bateria. O input panel, que é igual esse aqui de baixo, ó, que seria esse daqui, tá? O Internet Options, que é igualzinho as configurações do Windows normal, né? Mas é um pouco mais básica, onde você tem aqui o General, os Connections, o Security, o Privacy, né? O Advanced e o Pop-ups. Então você consegue usar alguns recursos dele também. Keyboard, você consegue mexer em algumas configurações bem simples do keyboard, ó, que é o tanto de repetição de teclas e a velocidade, né, o slow da repetição também. Então, esses são os dois tipos de rate, que é o quanto que você como é que fala? Qual é a velocidade da repetição de teclas, de caracteres. O mouse é só para você poder testar o mouse mesmo que tem aqui, né? O network em dial aqui, então você pode configurar aqui em cima. Se você quer conectar uma DSL, que era a conexão de internet bem antiga, que aqui em São Paulo a gente usava o Speed da Telefônica, então usava a tecnologia DSL. O ActiveSync, que é um software da Microsoft, que é de conexão do Windows CE com o PC, onde você podia instalar programas, remover programas, tudo pelo ActiveSync. O modem 3G, se você estiver conectado nele, que ele não tem modem 3G, para você poder conectar um 3G. O RT 28701 e o GT CE6B1 seria as conexões com rede, um Wi-Fi e o outro por cabeamento. Aí aqui, ó, no owner, que seria proprietário, né? Então, o proprietário da máquina, as identificações que você quiser colocar. Aqui você pode marcar, ó, Add Power On, Display Owner Identification. Ou seja, se eu tiver marcado essa caixa aqui, assim que eu ligar um mini netbook que o Windows carregar, ele vai aparecer as informações do Identification, tudo que eu preenchi aqui. Um Notes, que se eu quiser colocar alguma nota, eu posso ainda marcar, ó, Display Owner, Notes at Power On. Assim que ligar o computador, vai aparecer aquelas informações e esses notes também. E o Network ID seria para você colocar as configurações de rede, porque o Windows CE pode usar essas informações para acessar a rede. Então, era bem como o Windows 95, 98, naquela época, que você podia colocar algumas configurações de rede e você, assim que logasse, né, você já acessaria a rede. Um password, você pode colocar um password, que seria uma senha. Assim que você ligar o mini netbook, o Windows CE vai pedir uma senha para poder continuar o processo. O PC Connection, que seria algumas configurações de rede, né? Então, todas as vezes que você conectar no PC, ele vai conectar aqui usando ActiveSync, ó, aqui embaixo. Esse ActiveSync é aquele que eu falei, que é um software da Microsoft para você poder conectar o desktop. Também só tem essa opção, tá? Power, então você vai configurar as configurações de bateria, né? Você vai escolher qual que você quer. Então tem o battery, tá dizendo que a bateria está boa. Um backup batteries, que se tiver bateria de backup, não tem. Um esquema de bateria, então power scheme, né? AC Power, que é o que eu estou no momento. Então você tem alguns outros esquemas que você pode usar aqui, ó, de bateria. Eu vou passando meio por cima, né? Para o vídeo não ficar tão longo. E aqui os status dos devices, né? Então você tem algumas configurações dele onde você tem
o tanto de energia que você está mandando para cada device. Um Regional Settings, onde você pode dizer onde você está usando esse Windows, né? Qual é a região que você está usando. Então você pode customizar aqui, ó, Your Locate, User Interface Language, então tá americana porque esse Windows é em inglês, tá? Não dá para você mudar para português, não tem aqui a opção. O Input Language, então ó, a linguagem, você pode colocar aqui português, eu mantive o inglês, tá? Para manter o teclado em inglês e o sistema, as configurações regionais em inglês. Você pode remover programas instalados, então aqui tem instalado, ó, Microsoft.NET CF 2.0, que é para você rodar programas que foram desenvolvidos no Visual Studio, né? Com Microsoft 2.0 seria VB.NET, C Sharp e afins. Storage Manager, então aqui ele vai te trazer falando sobre o storage da máquina, né? Sobre o armazenamento da máquina, que tem as partições. Então ele fala aqui sobre o Disk 1, ó, as partições. Tá vendo? Só tem um disco, né? Então ele fala da partição 0, da partição 1 e da partição 2. Então você pode duplicar, desmontar, formatar, tudo por ele. Quando você inserir um cartão de memória ou um pendrive, você pode usar essas opções. Aqui tem o System, que são as configurações dele, ó. Pode verificar que ele tem uma memória de 128 MB. É um processador WMT ARM WM8505. É um processador bem para Windows Mobile mesmo, ó. É o Windows CE 6.0, a build 3122 de 2006. Aí você pode configurar o quanto que você quer memória. Você quer mais memória para o storage ou você quer mais memória para memória RAM. Então você pode ir alocando, você pode ir trabalhando com ele dessa forma, né? O device name, que caso você vá acessar uma rede, você dê um nome para essa máquina, né? Aqui está o Windows CE, que é o padrão que já vem com ele mesmo. E o copyrights, que são os termos da Microsoft sobre o uso do Windows e componentes dele. Um Terminal Server Client é um terminal de licenças do Windows. Aqui não tem nenhum terminal de licenças que está instalado, tá? E o Volume e Sounds. Então aqui você tem, ó, as configurações de sons, né, o volume, enable, você pode dar um enable sounds para eventos, warning, beeps and system events, application ou um programa específico para todos os outros sons, né? Notificações, alarme, apontamentos e lembretes. Aí aqui no sounds é os sonzinhos do Windows, né? Então você pode escolher um sonzinho igualzinho, tá vendo? Um critical stop, um default sound, só aqueles sonzinhos do próprio Windows mesmo, né? Startup. E assim vai indo, né? Os programinhas. Bem simplesinho. Aqui no Settings, então, nós temos Network and Dial Connections, que é igualzinho aquele que eu já abri no painel de controle. Do Taskbar and Start Menu. Desculpa. Esse Start Menu, abrindo aqui, eu acho que eu cortei, não sei se eu peguei direitinho, ó. Settings. Opa. Aí você pode escolher aqui, ó, Always in Top, Auto Hide e Show Clock. Então eu posso desativar o relógio aqui, sumir com o relógio aqui, o Auto Hide. Então você pode usar todas essas configurações que é a barra de status aqui embaixo. Aqui no Advanced você tem a lixeira, então você pode limpar a lixeira, né? Clicando por aqui, ou você pode clicar na lixeira com o botão direito e dar aqui, ó, Empty Recycle Bin. Lixeira limpa, né? Limpar a lixeira. O Help, que é uma telinha de ajudas do Windows. Tá vendo que é uma carinha bem do Windows XP com o Windows padrão. O Run, que é o executar programas. Então você pode executar algum programa digitando o nome dele aqui. Os favoritos, então você pode favoritar algum documento, né? Para você poder usar. E aqui no Program são os mesmos programas que tem no desktop. Se você olhar, ele criou uma cópia do que tem aqui e os programas do desktop. É uma maquininha muito legalzinha, é uma maquininha para você brincar, né? É um sisteminha bastante básico. Você não vai encontrar mais programas para ele. Eu já andei dando uma procurada recentemente, alguma coisa interessante.
Não tem programas mais interessantes, né? Justamente porque é um Windows que foi feito para a versão mobile. Ele saiu de linha na versão 7, depois passou alguns anos, a Microsoft fez o Windows Phone, que durou também pouco tempo, né, para concorrer com Android, com iOS, e não pegou. Então o Windows Phone ele é um predecessor desse Windows CE, que surgiu no finalzinho da década de 90. Então é uma maquininha muito legalzinha assim para você brincar, né? E você consegue conhecer melhor o Windows, né? Aqui no shutdown, na hora do momento de desligar, ele pergunta: você quer desligar o sistema? Aí você fala que você quer desligar o sistema, aí ele começa a desligar o Windows e pronto. Operação encerrada. E é isso, pessoal.